a ficha tá caindo aos poucos, tá? Vocês têm noção que o Fluminense ganhou de 10? Nós marcamos 10 gols numa partida que a gente precisava marcar 6? A ficha já caiu? A minha tá caindo aos poucos, tá? O Fluminense na noite de ontem, nada mais, nada menos, ele fez a maior goleada de um time brasileiro em competições internacionais. É isso mesmo, tá? Então assim, galera, esse vídeo aqui eu vou tratar sobre isso. Eu vou tratar um pouquinho sobre o jogo, de algumas coisas que eu acho que são muito importantes que aconteceram. E sobre a eliminação, eu já falei na live pós-jogo de ontem, tá? Quem quiser saber a minha opinião sobre a eliminação, tá comemorando uma goleada e não adianta nada, tá eliminado. Eu falei muito sobre isso na live pós-jogo de ontem, deixei a minha opinião lá. E como sempre, para quem me conhece aqui, uma opinião forte sobre isso. Vocês sabem disso, você que me acompanha sabe. Mas eu acho que a gente não pode deixar passar como se nada tivesse acontecido, uma goleada histórica. O Fluminense acabou de entrar no Guinness Book, não no Guinness Book no livro necessariamente, mas nós acabamos de construir mais um capítulo na história do futebol brasileiro. Repito, essa goleada de 10-1 é a maior goleada de um clube brasileiro em competições internacionais. E eu não poderia deixar de falar, deixar de louvar esse feito. Então é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo. Já te convido. Se você for novo por aqui, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Seja muito bem-vindo, cola com a gente aí. Se inscreva no canal, ativa todas as notificações. Deixa o like nesse vídeo se você puder, compartilha aí pro máximo de amigos também. Siga o nosso Instagram, lá a gente troca aquela ideia bacana, responda a galera no direct. Tem um conteúdo exclusivo lá no nosso Instagram também, então eu recomendo você seguir a gente lá. E esse vídeo, galera, é um oferecimento da Bet7k. E desde cara eu já agradeço a todos vocês que atenderam o meu pedido. Falei, clica aqui no link da descrição, faz o teu cadastro que você vai receber o bônus em dobro. E pode confiar aí na Bet7k, que é uma casa de aposta, uma das maiores do Brasil, de muita confiança, muito fácil a navegação do site. E vários, dezenas de torcedores de inscritos aqui do canal foram lá, se cadastraram, apostaram no Fluminense, ó. Hoje estão com um sorriso de orelha a orelha. Porque além da goleada histórica, claro, tristeza pela eliminação, mas da goleada histórica, quem apostou na vitória de por 6 ou mais gols, recebeu R$20 para cada um investido. Teve um amigo que botou 300 pau, tá com 6 mil na conta agora. Então assim, galera, quem ainda não se cadastrou, quem ainda não conhece, vai aqui no primeiro link da descrição, clica lá, faça o seu cadastro, receba o bônus em dobro e vai ser feliz. Lembrando, hein? Vamos apostar com moderação, com responsabilidade. É só uma brincadeira, não é para passar os pés pelas mãos, não, pelo amor de Deus. Vamos ter responsabilidade. Eu sempre faço minha brincadeira lá. Casei ontem R$100 que o Fluminense venceria o primeiro tempo e venceria o jogo. Tava pagando R$2,25. Ou seja, tá na conta do pai aqui R$225. Então tá tudo certo, tô feliz da vida. Então confia, se cadastre na Bet7k e apoia. Quem apoia o nosso trabalho aqui, a Bet7k é parceira e patrocinadora do nosso canal, tá legal? Vai aqui no primeiro link da descrição, faz o teu cadastro e bora ser feliz juntos. Vamos lá, galera. 10 gols. 10 gols é um feito histórico. Quem quiser saber... Pô, André, mas foi eliminado. Foi eliminado. E eu falei sobre isso na live pós-jogo de ontem, tá? Deixei lá a minha insatisfação, deixei a minha tristeza. Mas, por outro lado, o Fluminense ontem, na noite de ontem, ele entrou na história do futebol brasileiro, tá? Que isso? Que isso, cara? A gente marcou a maior goleada de um clube brasileiro na história de competições internacionais. E a gente não pode deixar isso passar em branco. Isso é um feito histórico que nunca tinha acontecido, nem na nossa história e nem na história de nenhum outro clube brasileiro. Como eu, André, eu vou deixar de exaltar isso nesse vídeo. Então você que não está conseguindo comemorar, ou como é que eu posso dizer, vangloriar essa nossa goleada por 10-1, tá chateado com a eliminação, eu sugiro você a assistir a live pós-jogo, tá? Tá curta, não é aquela live de 3 horas, não. Ela tá menor. Assiste lá que você vai ver a minha insatisfação. Esse vídeo aqui
é para exaltar os feitos. E talvez nem você tenha noção, como eu também não tinha, e a ficha tá caindo agora, do que a gente fez na noite desta quinta-feira, tá? Vou botar aqui, galera, o nosso site. Opa, deu um errozinho aqui rapidinho, pronto, voltou. Vou colocar aqui no nosso site. Essa matéria ela foi publicada pelo jornalista Marcelo Neves, do jornal O Globo, e clipada aqui no nosso site, tá? Fluminense empilha recordes e marcas históricas com goleada de 10-1 na Sul-Americana. Tricolor agora detém a maior goleada de um brasileiro na história das competições internacionais. Galera, como eu vou deixar de exaltar isso? É a maior goleada de um clube brasileiro na história das competições internacionais. Como é que você, torcedor do Fluminense, não vai se orgulhar disso? A nossa eliminação, ela não vem desse jogo. A nossa eliminação vem daqui, ó. Eu fiz até aqui uma anotação. O jornalista Vitor Canedo colocou no Twitter dele ontem. Eu dei um print aqui porque eu achei interessante. O Fluminense levou de 3-0 do Júnior Barranquilla em uma atuação inacreditável. Depois empatou em 0-0 com o União no Maracanã, com o Fred perdendo o pênalti no último minuto. Na Argentina, o Fluminense praticamente não jogou, se abdicou de jogar lá na Argentina. Então a desclassificação, ela não veio no jogo de ontem, na goleada de 10-1. Ela vem de erros cometidos lá atrás. O feito conquistado na noite dessa quinta-feira, lá na Bolívia, ele não pode ser desmerecido pelo fato da gente ter sido eliminado. A gente tem que saber separar uma coisa da outra. O trabalho do Fernando Diniz, ele tem números espetaculares, e eu já vou falar isso para vocês. Eu só quero passar aqui os recordes que o Fluminense quebrou na noite de ontem, tá? O primeiro, maior goleada de um clube brasileiro em competições internacionais. E aí você bota, irmão, Sul-Americana, Libertadores, Mundial, Copa Suruga, o que você quiser colocar no meio aí, nenhum clube brasileiro marcou tantos gols quanto a gente. Primeiro fato. Esse é o primeiro recorde. Maior goleada da história da Sul-Americana. Então nós colocamos aí a maior goleada da história da competição, da Sul-Americana, tá? Maior goleada sofrida da história do Oriente Petroleiro. Ou seja, os torcedores agora do clube boliviano nos odeiam com todas as forças, tá? Todas as forças. A maior goleada que eles tinham sofrido era um 8-0. Tomaram de 10-1 no lombo. E poderia ter sido mais. Então, assim, já sabe que seríamos eternamente odiados pelos bolivianos torcedores lá do Oriente Petroleiro, tá? O Cano, vamos falar agora de números individuais do jogo. O Germán Cano, ele entrou numa seleta lista de jogadores estrangeiros com maior número de gols numa temporada. Ele já passou o Conca, tá? E tá ali a 5 gols do Romerito e do Doval para assumir a segunda colocação com 20. Ele tem 18 hoje. O Romerito e o Doval tem 23, conforme vocês podem ver na tela aí. E o jogador estrangeiro com maior número de gols numa temporada é o Doval, também, com 39 gols em 76. Tá? Ou seja, Cano tá com 18, não acho impossível ele atingir essa marca, se continuar nesse ritmo. É difícil. O fato é, a segunda colocação, que hoje é do Romerito, eu não tenho dúvida que o Germán Cano vai assumir. Como o segundo estrangeiro na nossa história com maior número de gols numa temporada. Como que eu vou deixar esse feito de lado e não falar disso? Quer mais um feito? Maior goleada internacional da nossa história. O Fluminense nunca tinha ganhado de um time internacional por esse placar. Nossa maior goleada fora de casa numa competição internacional. A maior goleada que a gente tinha era um 6-0 sobre o Arsenal de Sarandi da Argentina na Libertadores de 2008 no Maracanã. E eu tava lá. A gente aplica 10-1 e vai deixar passar batido? É isso que os rivais querem, tá? Pegar a eliminação para desmerecer um placar histórico que o Fluminense colocou dentro de campo ontem. Não caia nessa armadilha, tá? Além disso, o Matheus Martins, ele se tornou o segundo jogador mais novo a fazer um hat-trick na história da Sul-Americana. Só que o primeiro também é do Fluminense. É o João Pedro, tá? O Matheus Martins tem 18 anos e 315 dias completados, e o João Pedro marcou um hat-trick com 17 anos e 251 dias. O que tem em comum
além do Fluminense, esse recorde aí do Matheus Martins com o João Pedro. Segundo jogador mais novo, primeiro jogador mais novo. Vou dar 5 segundos para você me responder. 5, 4, 3, 2, 1. Já sabe? Respondeu? Pois é. Fernando Diniz. Fernando Diniz foi o técnico responsável por colocar o João Pedro de titular no jogo que ele marcou o hat-trick e se tornou o jogador mais jovem a marcar 3 gols numa competição da Sul-Americana. E o Matheus Martins também. Também. E a live pré-jogo estava bombada. Eu acho que a galera já estava pressentindo que esse jogo seria um jogo histórico. E eu estava lá com 2.000 pessoas e a maioria esmagadora no chat, inclusive o Careca que vos fala, criticou o Fernando Diniz. Eu cheguei a falar, cara, como é que ele bota um moleque que não jogou de titular ainda, não tem jogado, tá sem ritmo de jogo, numa partida que a gente precisa golear, sendo que o adversário vai jogar com 5 ou 6 reservas. Eu não sei o que passa na cabeça do Diniz, eu falei aqui. Aí o Matheus Martins com 25 segundos, pá, pá, toma na cara, Careca. 25 segundos, gol do Fluminense, 1-0 Matheus Martins. E depois ele meteu o hat-trick. Muita gente vinha criticando o Fernando Diniz porque ele não usa moleque de xerém. Não, o Diniz não gosta de usar a base. E eu já vinha debatendo sobre esse assunto. Galera, não é bem assim. Porque eu sabia do histórico dele lá com o João Pedro, com o Marcos Paulo, entre outros. Marcos Júnior, acho que chegou a jogar com ele também. Tá? E aí eu perguntava, ele vai colocar quem da base nesse time atual que não seja o Matheus Martins? Que é o único que de vez em quando é relacionado, mas o moleque tá convocado para a seleção brasileira, tá? Vai desfalcar o Fluminense aí em alguns jogos. Então, assim, esse jogo foi um jogo de recordes, de marcas históricas. E eu tô vendo que alguns torcedores, assim como eu tava ontem no calor do jogo, no pós-jogo, não dando muito mérito. Como é que não vai dar mérito para um jogo que a gente entra para a história do futebol brasileiro e sul-americano? A eliminação é outra história. Você pode acreditar ao pênalti perdido pelo Fred, você pode acreditar ao Abel, que nos 3 primeiros jogos não conseguiu botar aquela equipe para jogar, apenas 4 pontos em 9 disputados. Eu coloco também no jogo contra o União Santa Fé na Argentina, que o time não quis jogar, se arrastou em campo, o time modorrento, preguiçoso, o Fábio fazendo cera aos 45 minutos do segundo tempo. Agora, na partida de ontem, não. Esse jogo foi um jogo histórico. E o trabalho que o Fernando Diniz está fazendo no Fluminense também está sendo um trabalho espetacular. E eu vou passar os números para vocês aqui agora, tá? Tá separadinho já aqui. Fernando Diniz no Fluminense. Vamos lá. 7 jogos, invicto. 5 vitórias e 2 empates. Aí, os rivais querendo desmerecer. Não, André, mas todo o trabalho dele é assim. Mentira. Nenhum trabalho ele teve números tão espetaculares no início, nos 7 primeiros jogos. Então não caiam nessa, tá? Quando vier São Paulino, Vascaíno, Santista... Não, eu já sei. O Diniz é assim, ele sempre começa assim, depois ele perde o grupo. Mentira. Ele, nenhum outro clube ele começou com um início tão espetacular como tá esses números que eu vou passar para vocês aqui agora, tá? 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates. 81% de aproveitamento. Acha ruim? 18 gols marcados, 4 gols sofridos. Claro que nesses 18 entram os 10 de ontem, né? A gente sabe que o sistema ofensivo do Fluminense ainda não estava funcionando, mas muito pelo aquele ranço que a gente estava de 2 anos jogando com treinadores retranqueiros, fechados, reativos. 3,2 chutes para poder marcar um gol, ou seja, a cada 3 chutes, um gol. 17 chutes para sofrer um gol. Ou seja, o adversário ele tem que finalizar 17 vezes para poder meter um gol na gente. Tá? 55% de posse de bola. Então, para quem acha que o trabalho tá diferente, que não é aquele time tic-tac que era do Diniz em 2019. Mas o Fluminense, sim, nesses 7 jogos, tá com mais posse de bola do que o seu adversário. E talvez a gente não consiga perceber isso nos jogos, porque tá um jogo diferente. Por quê? Porque ele não conseguiu treinar. A gente vai jogar o Fla-Flu domingo, e aí vai ter, pela primeira vez sob o comando do Diniz, uma semana livre de treinamento. A gente joga o Fla-Flu domingo, depois só o outro domingo, contra o Juventude em Caxias do Sul, às 11 da manhã. Ou seja, pode esperar um time do Fluminense com uma pitada de Fernando Diniz
lá no jogo contra o Juventude, porque pela primeira vez, repito, ele vai ter uma semana de treinamento para poder implementar a filosofia dele, tá? Então, galera, eu precisava gravar esse vídeo, não tinha como não gravar um vídeo exaltando o feito que esses caras conseguiram colocar em campo. Fernando Diniz, parabéns, comissão técnica, parabéns por ter tido a coragem de colocar um time reserva em campo num jogo que a gente precisava golear e aí, infelizmente, dependia dos outros. E aí, toda vez que a gente depende de alguém, normalmente esse alguém não ajuda e a gente é eliminado, a gente perde alguma coisa. Aconteceu ontem, tá? Mas o Fluminense fez a parte dele dentro de campo. Fez mais do que a parte dele. A gente precisava de 6 gols de diferença. A gente meteu 9 gols de diferença e marcamos 10 gols. E entramos para a história do futebol brasileiro e sul-americano. Queira você, torcedor rival ou não. Corra atrás agora do seu time em competições internacionais para tentar meter 10 em alguém. O meu time já fez isso na história. E o seu? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações tricolores. Ganhar Fla-Flu é normal. Domingo a gente espera vocês.